Olá, aqui é o professor Nelson, sejam bem-vindos. Vamos resolver a questão 173 do Enem 2018, prova azul. Os guindastes são fundamentais em canteiros de obras, no manejo de materiais pesados, como vigas de aço. A figura ilustra uma sequência de estágios em que um guindaste issa uma viga de aço que se encontra inicialmente no solo. Nós temos aqui a representação de uma viga que está inicialmente no solo, estágio 1, o estágio 2 e o estágio 3. A viga já está aqui na posição vertical. Na figura, o ponto O representa a projeção ortogonal do cabo de aço sobre o plano do chão, e este se mantém na vertical durante todo o movimento de içamento da viga. Ou seja, o ponto O é a projeção do cabo de aço que se mantém sempre na vertical sobre o chão, uma projeção ortogonal. Posso dizer então que o ponto O ele é fixo. No estágio 1 não muda nunca, no estágio 2 e no estágio 3. O estágio 1 que se inicia no tempo t igual a zero e finaliza no tempo tf, o estágio 3. Uma das extremidades da viga é içada verticalmente a partir do ponto O. Essa extremidade aqui da direita, ela é içada verticalmente aqui a partir do ponto O, enquanto que a outra extremidade desliza sobre o solo em direção ao ponto. Ou seja, a extremidade aqui da esquerda da viga, ela se desliza horizontalmente sobre o plano aqui, em direção ao ponto O. Considere que o cabo de aço utilizado pelo guindaste para içar a viga fique sempre na posição vertical. Na figura, o ponto M representa o ponto médio do segmento que representa a viga. Portanto, o ponto M aqui é o ponto médio desse segmento que representa a viga. Como aqui também, M é ponto médio e aqui é M é ponto médio. Vamos continuar com o enunciado. O gráfico que descreve a distância do ponto M ao ponto O em função do tempo entre t igual a zero e tf e aqui você tem 5 opções de gráficos. Vamos combinar o seguinte, tente resolver. Leia o problema várias vezes, é um problema que envolve conhecimentos de geometria, tente fazer. Mas antes, se você gostar da nossa resolução, dê um like para nós, inscreva-se no canal. Vamos à resolução em seguida. Vamos lá, eu quero saber o comprimento MO, a distância do ponto M, que é o ponto médio da viga, até o ponto O, que é a projeção do cabo de aço, que é um ponto fixo. A viga tem um comprimento também fixo. Então, M é ponto médio, eu posso dizer que MO é metade do comprimento da viga. Mesma coisa acontece no estágio 3. A viga está totalmente na vertical. Como M é ponto médio, a distância de M, que é ponto médio, até o ponto O, é metade do comprimento da viga. Estágio 1 e estágio 3, o comprimento é o mesmo, metade do comprimento da viga. Agora, o nosso problema é analisar o comprimento de MO, a distância de M até O, quando a viga está numa posição inclinada. Vamos fazer algumas simulações. Para facilitar, a extremidade que está apoiada no chão, eu vou chamar de ponto A, como está indicado aqui. A extremidade da viga que está apoiada no cabo de aço, eu vou chamar de ponto B. E vamos fazer algumas simulações. Claro que aqui uma simulação é um caso particular. Digamos que aqui vale 45 graus. Se esse ângulo vale 45 graus, o outro ângulo aqui, para complementar 180, já que aqui é 90, com mais 45, para completar 180, a gente sabe que aqui faltam 45 graus. Bem, se eu tenho um triângulo onde dois ângulos têm o mesmo valor, é um triângulo chamado isósceles. Então, este lado AO, eu posso dizer que é igual à medida do lado OB. É um triângulo isósceles. E aí, utilizando
congruência de triângulos, dá para calcular o valor do segmento MO. Estou fazendo uma pequena demonstração, não total, porque não caberia aqui, mas para eu calcular o segmento MO, o que é o MO? Você vai ter um triângulo aqui que é congruente. O triângulo A, M de Maria, O, é congruente ao triângulo B, MO. Pelo caso lado, ângulo, lado. Você tem lado verde nos dois triângulos, tem o ângulo de 45 graus, o ângulo aqui no meio, e formando este ângulo de 45, você tem o lado amarelo, um em cada triângulo, AMO e BMO. Dá para concluir que aqui vale 45 graus, e aqui você tem, no ponto B, dois ângulos de 90 graus. Ou seja, conclui-se que MO é igual a MA. Mesma coisa se você considerar um ângulo, digamos, de 60 graus. Dá para concluir também por congruência de triângulos que MO é igual a MA. Como está indicado, MO igual a MA. Aqui o caminho seria projetar M ortogonalmente em BO e M ortogonalmente em AO. Mas independente deste ângulo, podia ser 45, podia ser qualquer tipo de ângulo de 0 a 90, podia ser 20 graus, 30 graus, vale sempre a propriedade da geometria plana. Para o Enem, é importante conhecer a propriedade do ponto médio da hipotenusa. Este ponto é fundamental não só nessa questão, como em outras questões que caem no Enem. O ponto médio da hipotenusa. No triângulo retângulo, o ponto médio da hipotenusa é o centro de uma circunferência circunscrita, chamada de circuncentro, ou seja, MO é igual a MA, que é igual a MB. Se você pegar um compasso, centrar no ponto M, que é o centro da circunferência, abertura até A, MA, você vai traçar uma circunferência que passa pelo ponto A, pelo ponto O e pelo ponto B. Então, MA é o raio, MO é o raio e MB também é o raio. Outra forma de aparecer esta propriedade equivalente é num triângulo retângulo, a mediana relativa à hipotenusa tem medida igual à metade da hipotenusa. O que é mediana relativa à hipotenusa? É o segmento MO. Está aqui o vértice e você liga ao ponto médio. Esse segmento OM é a hipotenusa, perdão, é a mediana. A mediana é igual à metade do comprimento da hipotenusa. Como você vê aqui, a hipotenusa tem dois traços verdes e a mediana um só. Portanto, independente do ângulo que você tem aqui, a distância do ponto M até o ponto O não varia e é sempre a mesma, igual ao raio da circunferência circunscrita no triângulo. Se não varia essa distância MO, qual é a alternativa? Vamos ver a alternativa. Qual gráfico representa uma função que não varia? Na alternativa B de bola, o gráfico está crescendo, então a distância varia, crescente. Na alternativa C, decrescente, então varia. Na alternativa D de dado, é um arco de parábola, tem um máximo a altura que a distância. E aqui, boca para baixo, tem um mínimo. A alternativa que não varia, a clássica, é a alternativa A. Então, marca a alternativa A, onde o gráfico é um segmento paralelo, uma função constante. Se você gostou da resolução, dê um like para nós. Inscreva-se no canal. Muito obrigado e até a próxima.